Boa noite. Meu nome é Leão Alves, eu sou secretário-geral do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro, Nação Mestiça. Nós vamos tratar hoje de um vídeo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está disponível no YouTube, em que a professora antropóloga Denise Jardim faz comentários sobre o que ela chama de ideologia da mestiçagem. Nós vamos fazer uma análise desse vídeo para nós mestiços, vermos as lições que nós podemos tirar dele, no sentido de nos preservarmos, nos protegermos do discurso, do tipo de discurso que consta nele. Ou seja, esse não é um vídeo para exaltar o conteúdo, pelo contrário, é para mostrar como esse conteúdo desse vídeo é um conteúdo que visa a eliminação da identidade parda, da identidade mestiça. Tá? Mas vamos analisá-lo. Como a presença nós sabemos, as universidades elas sempre tiveram uma atuação muito destacada na promoção de ideologias raciais, de projetos raciais. E grande parte dessa participação foi uma participação extremamente negativa, como nós veremos aqui. De pardo não são ilegíveis. Elas apontam para a imprecisão e ambiguidade que constitui a própria categoria. Então a gente não tem um problema com o pardo. O pardo é o complicador. Essa frase é bastante enfática, né? Ela fala aí, as categorias de pardo não são ilegíveis, elas apontam para a imprecisão e ambiguidade que constitui a própria categoria. Então a gente não tem problema com o pardo é o complicador. Quer dizer, então quem causa o problema é o pardo. Quer dizer, essa é uma frase meio perigosa. Imagina se a frase fosse: a gente não tem problema com o preto é o complicador. A gente não tem problema com o índio é o complicador. A gente não tem problema com o judeu é o complicador. A gente não tem problema com o cigano é o complicador. Imagine se a frase fosse desse tipo, mas vamos em frente. Nesse texto dela, nessa afirmação dela, ela fala que as categorias de pardo apontam para uma imprecisão e ambiguidade. Ou seja, o discurso dos negristas é de que o pardo não é uma identidade, ou o mestiço também não é uma identidade. O mestiço é uma coisa imprecisa, é uma coisa ambígua, Quer dizer, na realidade é uma forma de tirar do pardo e do mestiço, tirar do pardo e mestiço, eles são sinônimos nisso, porque o pardo é um termo do IBGE usado para se referir a mestiço. Pois bem, que o mestiço não teria uma identidade própria. Se você não tem uma identidade própria, se você não é etnia, você, quando é discriminado ou você é expulso, você não pode acusar de estar sofrendo limpeza étnica. Se você não existe como uma categoria de direito, você não tem direito. Ou seja, se o pardo não existe como uma identidade própria, eles podem tomar aquilo que é dele. Como toma a terra dele, eles estão tomando também as vagas que estão nas universidades, quer dizer, à custa da autodeclaração dos pardos. Pois bem, então esse processo de eliminar o pardo como uma identidade própria, dizer que o pardo é uma coisa vaga, ambígua, que a gente vai ver sempre são termos normalmente com um sentido bastante negativo, servem para desestruturar o pardo como sujeito de direito. Agora, essa frase dela realmente é marcante. A gente não tem um problema com o pardo é o complicador. Pois bem, Terceiro elemento. Para as comissões não se trata de referendar ou estabilizar as noções fenotípicas ou genotípicas de pardo, mas de considerá-lo uma ferramenta meramente operativa e não substantiva do quem ele é. Porque a categoria pardo, a gente viu, ela é uma categoria ambígua para não afirmação de uma identidade. A menos, já deve ter algumas pessoas criando a associação dos pardos, mas de fato não é uma categoria que
a gente diga, não, o sujeito vem se afirmar como um sujeito que tem uma historicidade própria. Não. Então, não estou dando ideia, mas enfim, as afirmações... Bem, aí como estava no trecho anterior, quer dizer, volta de novo essa questão de que o pardo não seria uma identidade própria. E aqui ela coloca que a categoria pardo é puramente operativa, quer dizer, é só para poder saber lidar com aquele grupo. Ela tenta, aí nesse discurso que ela apresenta, mostrar aquilo como uma coisa vaga, como algo assistemático, como se fosse um depósito onde se coloca aquele grupo. O que, por contrário, se coloca o seguinte, ou seja, o branco é branco, o negro é negro, o índio é indígena, o amarelo é amarelo, mas o pardo é um amontoado. É isso que é esse tipo de discurso, é algo que a pessoa vai lá, só para facilitar o nosso trabalho, vamos colocar esse grupo aqui, depois a gente vai pegando os pedaços dele e analisando. Pois bem, e colocar como uma ferramenta meramente operativa e não substantiva do que ele é. Ou seja, ele não quer que nós sejamos, que o pardo seja um elemento substantivo, ou seja, com identidade própria, com personalidade. De novo, ela falta falar, né? Porque a categoria pardo, a gente viu, era uma categoria ambígua, para não afirmação de uma identidade. Ou seja, eles colocam que o pardo seria para a pessoa não afirmar uma identidade. Aí que está a preocupação deles com o movimento como o Nação Mestiça, porque nós somos um movimento de identidade mestiça. Nós somos um movimento de identidade parda. Nós falamos que nós pardos somos uma identidade, sim, nós somos uma identidade formada, surgida do processo histórico brasileiro. Do processo, a história, ela gera identidades. Diversos povos surgiram pelo sincretismo, pela fusão, pela mistura, pela mestiçagem de outros. A gente pode observar o que foi que surgiu os britânicos. Não vieram dos bretões, que eram mestiços, que eram da mistura de romanos com celtas e outros povos que vieram depois. Quer dizer, vários povos podem se fundir e dar origem a um novo povo. Então, essa ideia dessa diversidade, você pode gerar uma homogeneidade. Mas, nesse caso, ela, quando se refere a pardo, ela prefere usar o termo ambíguo. É interessante que quando ela usa o pardo no sentido de negro, ela começa a falar em diversidade. A palavra ambíguo vira diversidade. Quer dizer, então a gente percebe essa sutil forma de diferença de tratamento quando o pardo se refere a mestiço, quando o pardo se refere a negro. Pois bem, e aqui ela faz um comentário, ela segue, bom, já deve ter algumas pessoas criando a Associação dos Pardos. Bem, a única associação dos pardos que eu conheço no Brasil é a nossa, do Nação Mestiça. Existe específica para pardo, o movimento pardo mestiço brasileiro. E a nossa própria existência, por que nós destacamos que a nossa própria existência causa um problema para essas pessoas, porque para eles precisam que movimentos como Nação Mestiça não existam. Eles precisam que o pardo não se assuma como identidade. Porque quando você se assume como identidade, a coisa sai do meramente trabalho acadêmico. Que aí a pessoa pode dizer, olha, o que ela está dizendo aqui é que eu não existo. O que ela está dizendo aqui é que eu não tenho identidade como pardo. Quer dizer, a coisa muda de figura. Quer dizer, da mesma forma como imagina se alguém saísse por aí dizendo que não, o judeu não existe. Não, o judeu não existe. Não, o judeu existia, houve aquele pessoal no passado, mas esse pessoal que é hoje em dia aí, na realidade eles não são, os judeus não. Imagina se alguém dissesse isso. O que os hebreus, o que os judeus de hoje em dia já achariam disso? Eu acho que eles não iam ficar muito contentes não, né? Quer dizer, então quando a pessoa faz um processo como esse, quer dizer, isso não. Quer dizer, o pardo não existe como uma categoria, é um ser ambíguo, é uma categoria puramente operativa, isso aqui. Quer dizer, obviamente, a pessoa diz que trata a pessoa como se ela não existisse e não existisse como um sujeito de direito. Né? É por isso que nós, no Nação Mestiça, né, esse é um dos motivos de nós, na Nação Mestiça, temos desenvolvido legislação reconhecendo, conseguido a aprovação de legislação reconhecendo o mestiço como uma identidade étnica. No Amazonas, Roraima, Paraíba, Mato Grosso, leis estaduais reconheceram o mestiço como uma identidade étnica. E diversas cidades, como Manaus, Manacapuru, Calha da Vaza, Iranduba. Na Bahia tem uma cidade também, que é Buerarema, que reconheceu. Boa Vista, capital
de Roraima reconheceu o mestiço como uma identidade étnica. Tem o dia do mestiço, inclusive, 27 de junho, que é o dia comemorativo da identidade do mestiço. Pois bem, quer dizer, então existe também historicamente vários registros de associação parda, como as Irmandades Pardas que havia, né? A gente havia as Irmandades dos Pretos e as Irmandades Pardos. Tanto prova que os pardos se identificavam como distrito dos pretos. Então, esse é um tipo de discurso feito para um sentido de eliminação do pardo. E também esse vídeo ele é útil para mostrar para muitas pessoas que são pardas e que não entendem, né, por que o Nação Mestiça não classifica pardo segundo a aparência. Porque pardo pode ter qualquer aparência. E pardo, no sentido de mestiço, nós somos uma etnia, um grupo étnico. E o grupo étnico ele é uma família. Ele é uma família, quer dizer, você não distingue a pessoa pela aparência. Quer dizer, você distingue como... É como se você tivesse um filho adotivo. Pode ser que todas as pessoas tenham uma família, que todas as pessoas são parecidas com as outras, mas tem um filho adotivo, que não parece muito com o grupo. Mas ele aceita dentro da família. Ele faz parte da família? Faz. Ele é um filho adotivo. Quer dizer, isso é etnia. Isso é uma questão cultural. Nós somos uma etnia gerada por esses grupos todinhos. Nós somos aparentados entre nós pelo processo de mestiçagem que houve no Brasil muito grande. O português que unificou esses elementos enormes de centenas de povos índios, centenas de povos pretos africanos foram mestiçados a partir do sangue português, e a mestiçagem continua. Os imigrantes amarelos que vieram para cá estão se mestiçando também e estão restando também essa unificação com os outros grupos. E é um elemento, não é qualquer elemento, é um elemento cultural, étnico mesmo, porque não estamos falando só de sangue branco, estamos falando de português, quer dizer, de um grupo étnico específico que estabeleceu uma cultura, cuja cultura portuguesa se fundiu com a cultura dos povos que haviam aqui e formou uma nova cultura, que é a cultura brasileira. E essa cultura brasileira surgiu do processo do mestiço brasileiro. A partir do mestiço brasileiro surge a identidade brasileira e a nacionalidade brasileira. Pois bem, então nós somos um sujeito de direito, sim. E ela continua aqui no texto dela. Bom, já deve ter algumas pessoas criando a associação dos pardos, mas de fato não é uma categoria que a gente diga, não, o sujeito vem se afirmar como um sujeito que tem uma historicidade própria. Não. Quer dizer, bem, nós temos uma historicidade própria. Por sinal, a história do pardo brasileiro é diferente da história do pardo do Sri Lanka, do pardo da Namíbia, do pardo de Angola, do pardo, né, de outras regiões do mundo, do mestiço de outras regiões do mundo. Quer dizer, então nós temos uma historicidade própria. No fundo a pessoa diz, olha, você não tem história, você não é nada. Você não tem direito nenhum, então não dá licença. Nesse próprio vídeo tem uma outra passagem que acho que uma moça fala que descende de índio, né, e ela considera que a moça não teria direito às cotas raciais, né. É até interessante porque o pardo de índio, ele precede o pardo de preto, né, porque antes de haver preto no Brasil já havia os caboclos. Pois bem, e também isso é uma questão importante, porque esse é um tipo de discurso, né, que faz esquecer do detalhe que a gente destaca bem, que nós, os pardos, somos nativos, negros não são nativos. Quer dizer, quando você elimina e você apaga, lança por limpo um mestiço de índio, né, você está substituindo um nativo, né, por um não nativo, porque negro não é nativo, branco não é nativo, né? Quer dizer, nós, índio e pardo, índio e mestiço, como etnias, são nativas, porque é uma etnia surgida da mestiçagem brasileira. Pois bem, agora esse vídeo também ele é interessante porque ele serve até para nós observarmos que quando as pessoas falam em pardo, é bom a pessoa lembrar que o pardo ele pode ter, na realidade, acho que 4 diferenças de postura em relação à sua identidade, né? Você tem um pardo, vamos dizer assim, 100%, um mestiço 100%, que é aquele que é mestiço porque é mesmo miscigenado e se identifica etnicamente como mestiço. Quer dizer, agora você também tem o tipo de pardo macunaíma, né, que é aquele que vai de acordo com a conveniência. Quer dizer, ora, se para ele é conveniente ser branco, ele começa a dizer que ele é branco. Se para ele é conveniente ser negro, ele rapidinho diz que é negro. Quer dizer, agora houve essa questão criar cotas para fundo partidário para os candidatos às eleições, e várias pessoas começaram a se identificar como pardas. Quer dizer, mudou de cor na hora, alguns pardos também começaram a se identificar como pretos. Quer dizer, ou seja, um processo de Macunaíma, né, que é um personagem histórico que ele pegava e mudava de cor e de raça de acordo com a conveniência.
ou seja, eu chamava de o herói sem nenhum caráter, que não é e é exatamente isso, quer dizer, a figura do ambíguo, da ambiguidade, quer dizer, quando ela fala em mestiçagem, ela se refere ao mestiço como sendo esse Macunaíma. Ela não quer um mestiço 100%. Eles não querem o mestiço que identifica como uma identidade própria. Quer dizer, eles querem um mestiço que tem uma postura Macunaíma, que não luta pela sua identidade. Ou que seja esse tipo de mestiço que eles estão promovendo, que é o mestiço renegado. Quer dizer, o pardo renegado, aquele que renuncia à identidade mestiça. Quer dizer, você até se reconhece como miscigenado, mas renuncia. Eu sou negro. Eu gosto de dizer, eu sou negro e tal, e faz essa afirmação. Então ele renega. Quer dizer, renegado, alienado, porque alienado significa aquele que vem de alias, o outro. Quer dizer, ele deixa de ser ele e quer ser o outro. Quer ser aquilo que ele não é. Quer dizer, homem é homem, mulher é mulher. Um homem não pode virar mulher. Quer dizer, é algo que está lá. É XY, mulher é XX. Não tem como mudar isso. Quer dizer, então, assim é a questão de separa. Você separa. Agora a pessoa pode querer se considerar, se identificar, se declarar o que a pessoa não é. Então esse é um tipo de pardo renegado, que é o que eles buscam promover. E também existe um pardo, que seria o pardo que ignora ser pardo. Mas aí é um caso, hoje em dia, talvez... Existem muitos brancos que, na realidade, não são brancos. Eles têm um bisavô, um tataravô que foi índio, que era preto, e ele nem sabe disso. Quer dizer, ele se vê como branco porque ele não conhece no passado dele. Que teve algum, quer dizer, por exemplo, eu não conheço se tem um ancestral meu que seja amarelo. É possível que tenha, pode ser que um português lá em Portugal... Um português tem lá, os portugueses foram para o Japão, foram para a China. Quer dizer, quem garante que lá no século XVI um português foi lá para o Japão, conseguiu levou uma esposa japonesa para Portugal, teve um filho com ela, esse filho tem diversos descendentes hoje em dia no Brasil. Quer dizer, quem garante isso? Ninguém sabe, mas nós não sabemos disso. Então existe essa questão aí do pardo que ele ignora. Quando houve na época aqui no Brasil também houve muito disso. Muitos dos mestiços sim, voltaram ficaram na cultura, cultura índia. Normalmente se transforma em índia, muitos deles ficaram naquela cultura índia. Outros adotaram a cultura mais próxima da cultura portuguesa. Quer dizer, então é possível no Brasil, e provavelmente acontece, que mesmo esses índios que chamam de isolados, índios que falam idioma índio, índios que vivem, talvez eles descendam, é possível que eles descendam de portugueses também. É possível que, na verdade, eles sejam pardos e nem saibam. E nem saibam. Alguns até pensam que, talvez eles só pensam que só existe índio, quer dizer, nem sabem que existem outras civilizações. É possível. Alguns casos raros, que no Brasil esse tipo de índio é muito pouco. A maioria do que está aí, na realidade, a grande maioria, na realidade, são pardos que se identificam como índio, que fizeram esse processo também, renegar a identidade parda e passaram a assumir uma identidade índia. É por isso que o conceito de nação mestiça, de mestiço, é um conceito étnico. Mestiço brasileiro é o indivíduo que como tal se identifica, ou seja, é o mestiço que se identifica como mestiço, de cor parda ou não, ou seja, não interessa a aparência do mestiço, porque nós pardos não temos um padrão de aparência, então não tem sentido. E se nós entrarmos nesse sentido, vamos seguir exatamente para esse tipo de discurso, o discurso que nós não temos identidade, e que é descendente de mestiço, porque todo mestiço só gera mestiço, ou de qualquer miscigenação entre índio, branco, preto, amarelo ou outra identidade não mestiça. Quer dizer, que descende desses grupos que se miscigenam e dão origem ao mestiço. Quem se identifica como distinto dessas, aí é importante. O nosso elemento étnico é de distinção. Quer dizer, se a pessoa tiver aparência branca, para nós não tem problema nenhum se o mestiço tiver aparência branca. Mas se ele é mestiço, ele é mestiço. Ele tem que se identificar como mestiço, se declarar mestiço, se declarar como pardo, porque ele é um pardo. E se ele se declarar como branco, é porque ele não está vinculado àquela questão, à identidade branca. Então ele não é o mestiço étnico. Então por isso que nação mestiça é isso. Nós não nos importamos com a aparência do mestiço. Mas esse mestiço tem que se identificar como mestiço, como identidade étnica, e não mais como a identidade que ele deriva, e também tem que se identificar com pardo, independente da aparência dele. Não interessa se ele é preto, se ele tem a aparência preta, se ele tem a cor preta, se ele tem a cor branca, se ele tem o rosto de amarelo, se ele tem o rosto de índio, não interessa a aparência dele, mas ele tem que se identificar com pardo, porque esse é um elemento de afirmação. Não pode dizer, eu sou índio e sou mestiço, eu sou branco e sou mestiço, eu sou preto e sou mestiço. Não, ou você é uma coisa ou é outra em termos de identidade, ou seja, não existe essa ambiguidade. Nós somos uma etnia bem definida.
e que é, nesses termos, reconhecida pela comunidade da etnia mestiça brasileira. Porque quem tem que reconhecer quem é mestiço é a própria etnia. Quem tem que reconhecer quem é guarani são os guaranis. Quem tem que dizer quem são os católicos é a Igreja Católica. Quem tem que dizer quem são os batistas são os batistas. Quem tem que dizer quem é brasileiro somos nós, os brasileiros. Quer dizer, é o próprio grupo que identifica aquele que pertence àquele grupo. Mas nós vemos essa coisa absurda agora. O pessoal fala tanto até nesse vídeo, ela fala em lugar de fala. Pois bem, os movimentos negristas pegaram o lugar de fala do pardo. Quem tem que falar pelo pardo é o pardo. Que história é essa de negro ficar falando pelo pardo? Quer dizer, a pessoa é cabocla, a pessoa descende de índio e de branco, daí ela é parda e daí o negro vai falar por ela. Essa pessoa nem descende de preto. A pessoa descende de branco e de amarelo, né? Descende de japonês e de alemão, e pardo, daí os negros é que vão falar por ela. Quer dizer, então, se existe um lugar de fala que está sendo tomado, é o lugar de fala do mestiço. Agora, algo que nós colocamos aqui é que isso parece, né, ser uma coisa desinteressada. Né? É interessante que às vezes a gente vê essa questão dos brancos, né, de esquerda, e parece que o branco de esquerda está acima desses sentimentos de desejo de afirmação de identidade. Né? Existe até um trabalho que eu acho o título super elucidativo, vou até localizar aqui, esse trabalho aqui, Bases para uma Aliança Negro, Branco, Indígena contra a Discriminação Étnica e Racial no Brasil. José Jorge Carvalho, que é um professor da Universidade da UNB. Esse trabalho também ele está no site da UNB, está lá no site da UNB. Ou seja, é uma espécie de aliança das raças. Né? Observe que não tem mestiço aí não. É negro, branco e indígena. É curioso que ele colocou até na ordem inversa, né, do surgimento. Primeiro havia os índios, depois surgiram os brancos, depois vieram os pretos. Quer dizer, ele colocou na ordem inversa. E fala em uma aliança, uma espécie de aliança das raças. É José Jorge Carvalho. Isso é ensinado, isso é material que está no site universitário, ou seja, quer dizer, as universidades de novo se intrometendo na questão racial. E nós sabemos muito bem que no passado discursos, e havia também discursos da universidade fazendo isso. Agora, vindo da universidade, esse tipo de discurso contra a mestiçagem. Agora, é interessante essa passagem, porque, para você ter uma ideia da questão acadêmica, porque ela lembra muito um outro acadêmico. Eu vou mostrar aqui para vocês um outro acadêmico, que é este aqui. Esse senhor aqui é Hendrik Verwoerd. Ele foi professor de sociologia na África do Sul e foi o idealizador do regime do apartheid. Ele foi uma espécie de presidente de uma FUNAI que havia lá na África do Sul na época e que cuidava das questões raciais, e ele que foi um dos principais, que foi o principal idealizador do sistema de apartheid. Depois ele se tornou primeiro-ministro. E aqui ele fala o seguinte sobre o apartheid. Aqui é um texto dele comentando o que seria o apartheid. A exigência principal dessa política é bem conhecida, a saber que não só deve haver separação entre áreas residenciais europeias e não europeias, mas também que os diferentes grupos não europeus, como o banto, o mestiço e o indiano, viverão em suas próprias áreas residenciais. Observe aqui como ele gosta de usar termos até étnicos para especificar isso. Pois bem, aqui ele fala algo importante, porque uma coisa que a gente sempre tem destacado isso, o sistema de ideologia que tem sido colocado no Brasil, embora ela tenha elementos que lembram o nazismo, não é o modelo do nazismo que é o principal modelo para eles, é o modelo do apartheid sul-africano. E aqui ele coloca algo que também coloca, observe como essa linguagem dela é uma linguagem de cordialidade, de amizade, pois bem, mas a gente vê como você pode, de uma forma bem cortês e bem elegante, estimular a divisão racial e combater a mestiçagem. E aqui ele coloca, assim não há política de opressão aqui. Ele está dizendo que não existe nada de opressão no apartheid. O apartheid não seria racista. Mas de criar uma situação que nunca existiu para os bantos. Isto é, que levando em consideração as suas línguas, tradições, história e diferentes comunidades nacionais, eles possam passar por um desenvolvimento deles próprios. Essa oportunidade surge para eles logo que tal divisão é posta entre eles e os europeus, dos quais não necessitam ser os imitadores nem os capangas deles. Aqui ele coloca que na verdade ele está beneficiando
os bantus a não serem mandados pelos europeus, né? Aí ele mostra que nós estamos tendo solidariedade com aquele grupo. Então, aqui também, nesse outro ele coloca, observem o interesse de preservar a questão do branco, né? Preservar a identidade do branco na coisa. Na verdade, o centro da política de apartheid está em que, como o banto não precisa mais do europeu, este tem que ser totalmente removido dos territórios nativos. Ou seja, algo similar ao que o pessoal chama de aquelas limpezas étnicas que ocorrem pela FUNAI, aqui quando tira o pessoal dos bantos dos índios Ostões, né, aqueles territórios exclusivos para índios, que são inspirados ali na África do Sul, e expulsam lá os não índios, que os brancos saem. Saindo os brancos, você evita que eles se miscigenem. Evitando que se miscigenem, evita o surgimento de mestiçagem. Então, na realidade, é um discurso que ele parece estar defendendo o nativo, mas na realidade ele está defendendo a preservação da raça dele, né? Quer dizer, isso é algo simbólico, é algo importante a pessoa perceber, né? Agora, no vídeo, aparece, além daquela texto, aparece também algo parecido com esse, né? Quando a pessoa fala uma espécie de solidariedade e colaboração entre os grupos raciais. Vamos ver a passagem. Observe essa passagem, como ela trata dessa questão dos grupos, dos brancos, dos negros, colaborando entre si, né, e dialogando como grupos distintos e fraternos, né, não mestiços, e fraternos, né. É tão bonito eu que sou branco, ser amigo de você que é negro, eu sempre serei branco e você sempre será negro, e a gente não vai se misturar, e a gente não vai gerar mestiço, e assim a sua raça fica lá, e assim a minha raça fica aqui, e que assim todos ficamos felizes. Quer dizer, é esse o tipo de discurso que nós estamos lidando com, um discurso contrário à mestiçagem. Mas vemos aqui nessa passagem. Tecnologia, ela, no caso da identificação aqui na universidade, ela tem sido mais do que um olhar rápido sobre os sujeitos, e sim um olhar coletivo e de um coletivo diverso entre si também. O Marcos Silva da Silveira fala, pessoas que estão nessa comissão do Paraná, que são negras, elas têm a maior tendência de buscar o sujeito, a sua imagem e semelhança no candidato. Pessoas que são brancas, desta comissão do Paraná, têm um compromisso de evitar que passe um branco desavisado nessa vaga. Ou seja, todo mundo tem um compromisso, um cuidado específico, né? E essas experiências diferentes é que tem que conversar durante a saída do candidato, então, para que não seja uma decisão precipitada. E é complicado para a gente viver com a decisão precipitada. As minhas desconclusões. Né? Pois bem, então é esse tipo de ideologia, né? Ou seja, da questão da solidariedade dos grupos entre si, quer dizer, assim eles vão afirmando espaços. Nessa questão, esse vídeo é interessante, tem diversas outras passagens que a pessoa poderia colocar aqui, mas eu não quero me prolongar muito no vídeo, né? Porque a mensagem principal desse vídeo que estamos fazendo aqui é para mostrar por que nós, os mestiços, temos que identificar como grupo étnico e não por aparência. Quando um pardo de aparência branca vai buscar uma cota dos pardos, ele tem direito a essa cota. E nós, os mestiços, devemos apoiá-lo, isso sim. Infelizmente, nós vemos muitos mestiços até atacando o outro. Quer dizer, muitos pardos aí atacando, é um fraudador, é um espertalhão. E não, nós sabemos que essa vaga é para pardo mesmo. É uma vaga específica para pardo. E pardo pode ter qualquer aparência. Quer dizer, porque quando a pessoa se declara parda, a declaração dela para o IBGE conta no número de vagas. Então, quando ela vai atrás dessa vaga, ela não roubou vaga de ninguém, não. Ela colaborou com a existência dessa vaga. Então, é preciso que os pardos entendam isso. E até porque no processo, né, é interessante também, tem uma outra passagem nesse vídeo, que a antropóloga critica a lei de cotas raciais. Né, a lei de cotas raciais, porque a lei de cotas raciais, ela
não especificaria a questão do negro. E quem quiser pode assistir o vídeo e pode confirmar isso aí. E na realidade essa cota racial não acontece, não tem a palavra negro, porque durante o projeto todinho ela correu através, não é o que ela afirma, mas sim porque durante o processo todinho correu sendo cotas para negros e pardos. Quando chegou no último momento da aprovação, foi que o senador Paulo Paim fez uma emenda, tirou negro e colocou preto, para poder dizer que as duas cotas pertenceriam aos negros. Ou seja, o negro seria o preto e pardo, e assim pegava o pardo e colocava dentro da categoria dos negros. Se a lei sair para negros e pardo, ficaria evidente que negro é uma categoria e pardo é uma outra categoria. Quer dizer, então isso é interessante, porque a esquerda fez essa lei e depois a esquerda chega na própria universidade criticando uma lei que ela mesma acabou gerando aquele texto. Vou até passar aqui, mostrar uma passagem da falação dela e da falação do senador Paulo Paim. E não para uma identificação plena da configuração dos sujeitos que possam ser identificados através da categoria pardo. Agora, a lei federal é omissa em relação a esse nexo entre identidade negra e a categoria censitária preto e pardo. Esse é um complicador também. É um complicador que na UNB se contornou colocando no edital e lembrando que essa é uma política afirmativa para negros, entre parênteses, pretos e pardos. Tá? Enquanto que a lei federal simplesmente se colou a uma ideia censitária e trouxe para o nosso colo todas as certezas de mestiçagem de categorias coloniais que as pessoas viveram a vida inteira nutrindo. Tá? Interessante a forma do discurso, né? Quer dizer, categorias coloniais, sempre falado no sentido assim, negativo, né? Enquanto que quando se fala para esse pardo em relação ao negro, ele vira a questão da diversidade das manifestações do negro. Mas vamos ver esse comentário da antropóloga, na realidade, como é que se deu, por que a antropóloga ela critica a lei federal, né? Mas a lei federal não tem a palavra negro porque, como nós dissemos, o senador Paulo Paim no último momento retirou a palavra negro, e que a palavra negro constava para facilitar a tramitação do projeto. É a mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a primeira lei de cota que houve foi no Rio de Janeiro, e lá a cota era para negros e para pardos. Depois que foi aprovada a lei de cotas, eles pegaram e retiraram a palavra pardo. Ou seja, aquela questão, o pardo ele serve para aumentar o número de cotas, de vaga na universidade, para depois eles usarem essas vagas que o pardo criou, e também o pardo serve também para colocar no texto para facilitar a tramitação da lei. Depois que a lei é aprovada, ou quando a lei já está avançada na tramitação, o pardo é retirado. Mas vamos ver a falação do senador Paulo Paim. O que diz o projeto? Exatamente o que diz o projeto que vamos votar hoje. 50% das vagas das universidades federais e das escolas técnicas não é para negro, como alguns estão faltando com a verdade quando colocam essa versão. 50% das vagas é para alunos de escolas públicas. Está escrito aqui, já nesse projeto da senadora e hoje ministra Ideli Salvati, como também no projeto que vamos votar hoje. Dessas 50% das vagas para alunos de escolas públicas, 25% serão divididos entre negros, índios e pardos. Outros 20%. Vê que essa falação dele foi durante o processo de tramitação do projeto de lei de cotas. Quer dizer, ou seja, no processo de tramitação, ele coloca que negro é uma coisa e pardo é outra. O senador Paim. O mesmo autor, e o senador Paim, também foi autor do projeto do Estatuto da Igualdade Racial, que classifica pardos como negros. Quer dizer, ou seja, para colocar o pardo como negro, tudo bem, mas ele chega na frente, no palanque, e fala para todo mundo, tratando o pardo como distinto do negro.
Quer dizer, ou seja, o discurso muda de acordo com a conveniência. Pois bem, então nós, para encerrarmos, vamos encerrar essa falação, esse vídeo, né, com uma imagem, né, com essa linda imagem aqui do Centro de Convivência Negra da UNB. Quer dizer, o pardo paga imposto para o IBGE, né, o pardo paga imposto para as universidades federais, para sustentar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para sustentar a Universidade de Brasília, né, ele paga também imposto para sustentar esse Centro de Convivência Negra, né, paga imposto para pagar o salário do funcionário da FUNAI, do funcionário do Ministério Público, de todas as estruturas. Quer dizer, mas nós, mestiços, nós temos que fazer isso, quer dizer, nós temos que defender o nosso interesse, temos que saber que essa nação surgiu devido a nós, os pardos, né? Havia os índios, chegaram os portugueses, eles se misturaram, deram origem ao pardo, deram origem ao caboclo. Por sinal, o primeiro emprego da palavra pardo se referia à cor dos índios, e deram origem ao caboclo, quer dizer, ao primeiro mestiço. E a partir do mestiço, que não significava nem como índio, nem como português, nem como índio, nem como branco, foi que foi surgindo a ideia de que ele era brasileiro. Quer dizer, o brasileiro surgiu como identidade a partir do mestiço brasileiro. E nós,